E como prometido na edição anterior, a gente vai conferir agora a segunda e última parte da entrevista que eu fiz com o Rick Ferreira. Nessa edição, ele vai falar um pouco dos bastidores da gravação do A Panela do Diabo, que foi o último disco que o Raul Seixas gravou, né? É um disco em parceria com o Marcelo Nova. Então vamos lá, o Rick primeiro ele começa falando dos bastidores do A Panela do Diabo. O Marcelo, né, que estava meio que comandando, né, essa gravação desse disco, Raul já estava bastante debilitado, né, como você pode reparar no disco, a maneira como ele está cantando, né. O Marcelo, praticamente, ele que armou tudo. Eu não sei se a ideia de fazer o disco, acho que foi dele também, enfim, ele tinha um sonho, né, enorme, desde a época do Abapiluba, que o Raul comentava comigo, pô, esse menino do camisa de Vênus, ele perguntou para mim até o que eu achava, entendeu? Ele tá querendo compor comigo, ele me liga toda hora. O Marcelo o Raul via ele como um garoto que estava começando, né? E então ele me pedia até opinião, e eu falava, não, Raul, pô, vai lá, vê qual é a do cara, pô, de repente, sei lá, se o cara tá aí atrás de você, pode ser que vocês façam alguma coisa legal, enfim, dê até uma força para ele, né, nesse sentido. Mas em relação ao Panela, o que aconteceu? Nessa época, eu estava ensaiando para um show que o Erasmo ia fazer no Golden Room do Copacabana Palace. E o Peninha queria que eu fosse para São Paulo para gravar o Panela, porque o Panela, o que aconteceu? Como o Marcelo armou de gravar o Panela com o Envergadura Moral, e o Marcelo até me contou, pô, Rick, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Na época que a gente estava gravando o Panela, eu estava sentindo o Raul muito triste no estúdio, estava cabisbaixo e tal, e eu preocupado, assim, com ele, e teve uma hora que eu cheguei para ele, estava começando a gravar as primeiras bases lá do disco e tal, acho que foi o Carpinteiro, eles começaram a gravar o Carpinteiro. O Marcelo, pô, Raul, estou sentindo você meio triste, o que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Alguma coisa que você queira? Fala para mim, você quer alguma coisa? Ele falou, pô, Marcelo, eu queria a presença do Rick nesse disco, porque ele está comigo desde o Guita, meu fiel escudeiro, então eu queria muito ele também presente nesse disco e tal. E o Marcelo próprio me contou isso. Aí o que aconteceu? O Peninha me ligou para eu ir para São Paulo para gravar. Só que eu estava direto ensaiando com o Erasmo. E eu falava, Peninha, eu não tenho como, cara. Isso já está um show marcado aqui, com data, né, no Copacabana Palace. Eu não tenho como sair do Rio. Aí o que ele fez? Eles gravaram a base lá e ele veio para o Rio, trouxe os tapes da gravação, né, as fita master, e fomos nas nuvens, e eu gravei lá. Ele trouxe a base para eu botar a guitarra e botar o pedal steel também, lá Nas Nuvens. Aí ele voltou para São Paulo, porque o que acontecia? O Carpinteiro ia sair, na época era um disco mix, né, que ia sair na frente já para ir tocando nas rádios, né? Tinha era um vinil promocional que era uma música só, né? Dos dois lados era a mesma música. Então ele veio para o Rio, eu gravei a guitarra, gravei o steel, e ele voltou para São Paulo e fizeram a gravação. Então assim, aí depois, quando terminou esse show do Erasmo, eu fui para São Paulo e aí gravei todas as outras faixas lá em São Paulo. Gravei algumas coisas de guitarra, no It, se não me engano, Banquete de Lixo. Gravei Steel em várias faixas, Banquete de Lixo, Século XXI, enfim, no It, tem várias faixas ali também que eu fiz, né? Então, assim, eu não tive muito contato com o Raul nesse disco especificamente, primeiro porque ele já estava muito debilitado e estava, enfim, naquela fase já, terminal, né, cara, praticamente, né? Então eles gravaram lá no Vice-Versa, né? E eu fui depois só para fazer a parte que eu tinha que fazer, as guitarras e os steels, e as bases já estavam gravadas,
né? Então esse disco, assim, infelizmente não teve aquela coisa do Raul me ligar, a gente fazer os arranjos, bolar as coisas, bolar os riffs, ter as ideias dos arranjos e tal. Isso tudo nesse disco não aconteceu dessa forma como a gente estava acostumado. Bom, agora a gente vai ouvir um pouco o Rick falar sobre 2 shows em especial daquela última turnê do Raul Seixas, que foi ao lado do Marcelo Nova, né? Vai ser um show no Rio de Janeiro, no Canecão, em que o Marcelo Nova convidou, sem o Raul Seixas saber, né? Ele convidou o Paulo Coelho, e aí houve um reencontro super especial e emocionante no palco, né? Porque os dois fazia anos que eles não se falavam, eles tinham meio que tretado, coisas do tipo, né? Então promoveu ali um momento bastante emocionante de reaproximação dos dois. E também a gente o Rick Ferreira falou sobre um show no Olímpia, em São Paulo, que ele mesmo apareceu para tocar, né? E também promoveu um momento de bastante emoção para o Raul Seixas. E foi provavelmente as 2 últimas grandes emoções do Raul como artista, né? Porque não muito tempo dali desses shows ele acabou morrendo. Então primeiro a gente vai ouvir o Rick falar sobre o show no Canecão, falando sobre a aparição do Paulo Coelho. Vai lá, Rick. Ele apareceu, subiu no palco e tal, e já estavam sem se falar há muito tempo, né? Tinham brigado, logo depois do Mata Virgem, né? Eles brigaram e ficaram sem se falar. E aí o Paulo, enfim, devido ao estado que o Raul se encontrava, o Paulo apareceu no show, enfim, subiu no palco e tal, e foi aquele negócio. No Olímpia, o que aconteceu? O Raul já estava naquela fase terminal. Aí o Peninha Schmidt me ligou e falou exatamente assim, Henrique. Falou, pô, Henrique, é o seguinte, cara, o Raul tá morrendo. O Raul, cara, porra, eu acho que, não sei nem se eles têm 3, 4 meses de vida, cara. E a gente vai fazer uma temporada no Olímpia, que vão ser dois shows, mas num dos shows eu quero que você venha, tá? Então, eu vou te mandar passagem, estadia, mandou 2 passagens, hotel, tudo bonitinho no esquema, e eu fui para São Paulo, passei o som, tá? O Raul não estava na passagem de som. Enfim, isso foi uma surpresa pro Raul, na verdade, que o Peninha fez. Ele falou, Rick, o Raul, né, como eu te falei no início, né, o Raul tá morrendo, cara, eu quero que você venha, talvez seja o último show dele, cara, tá? Então eu queria muito que você pudesse vir, para dar uma canja, tocar algumas músicas, umas 5, 6 músicas, como convidado nesse show. Poxa, eu gostaria muito, cara, e eu queria fazer uma surpresa pro Raul, para ele, você vindo aqui. Aí eu fui para São Paulo, enfim, passamos o som. E foi engraçado porque eu fiquei com o Raul no camarim, porque o Marcelo começava o show, né? E cantava lá umas 4, 5 músicas, aí que ele chamava o Raul, né? E eu fiquei conversando com o Raul no camarim, pô. E o Raul nem se tocou que eu ia fazer o show, né? E aí, na hora que o Raul vai pro palco, né? O Marcelo chama o Raul canta alguma... Quer dizer, canta não, né? Isso foi bem triste, viu, Henrique? Porque, cara, ele entra no palco, ele cantava... Ele só conseguia cantar a primeira frase. Ele entrou e cantou Metamorfose, cara. Ele só cantou a primeira frase e depois parou de cantar e o público cantava para ele. Cara, foi um negócio, assim, bem triste. E aí, num determinado momento, o Marcelo me chama. Aí eu entro no palco, o Marcelo fez aquela onda toda, aquela apresentação, fiel escudeiro, cara da vida do Raul, barará, me botou lá em cima e me chamou, né? E aí o Raul, quando me viu no palco, ele fala no microfone assim, não acredito. E aí, pô, foi super legal, né? Enfim, toquei esse show, fiz lá umas 4, 5 músicas. E o Marcelo, cara, até hoje, ele brinca comigo, porque ele fala pra mim,
Você com aquela Telecaster verde, você roubou o meu show, porque, pô, cara, eu fui assim, ovacionado, né, quando eu subi no palco. Então o Marcelo, até hoje, ele brinca comigo que eu roubei o show dele. E aí ele diz até hoje que eu estou devendo a ele uma roubada de show meu, né, agora, né, dele roubar meu show, né? Enfim. Então, em relação ao Olímpia, foi isso, né? Eu fiquei conversando com o Raul no camarim, ele nem se tocou que eu ia tocar, né? Foi bem emocionante essa última estada minha com o Raul, né? Foi bem legal. Vale aqui um adendo, né? O Pena, aquele que o Rick se refere, é o Pena Schmidt, que é um dos grandes produtores do Brasil. Só para você ter uma ideia, ele produziu alguns dos principais nomes do rock nacional dos anos 80. E o Pena Schmidt, ele estava produzindo a Panela do Diabo, junto com o Marcelo Nova, com o Raul Seixas, né? Enfim. E então esse é o Pena a que ele se refere, o Pena Schmidt. Agora a gente vai dar sequência na entrevista e, aproveitando esse ensejo de shows e tal, eu quis saber uma coisa que talvez até muita gente que gosta de Raul Seixas e conheça Raul, Rick Ferreira, essa história toda, talvez seja uma coisa que muita gente tenha curiosidade de saber também, que é o seguinte: Rick, por que você, apesar de ter gravado quase todos os discos do Raul, né, por que você poucos shows fez com o Raul? Por que você não tocava com ele ao vivo, basicamente? Henrique, o que aconteceu, cara? Eu comecei a tocar com o Raul, comecei a gravar com o Raul, eu tinha 21 anos, cara, mas os meus 21 anos, na minha época, era diferente dos 21 anos de hoje. A gente era mais inocente, era mais sonhador, né? Isso era nos 70, cara. Então a gente estava assim, no auge do Woodstock, do Paz e Amor, do Easy Rider, né? Do filme Easy Rider, né? Do Sem Destino, lá do Peter Fonda e o Dennis Hopper, né? Então a gente sonhava com essas coisas, né? Achava o máximo isso e tal. Então, cara, isso não era muito chocante, essa coisa com a ditadura, né? Porra, aquele regime militar e a maneira como a gente só queria curtir, cara, a vida pra gente era isso, cara, era ir pra praia lá no Arpoador, ficar levando som no pôr do sol, fumando um baseado, entendeu? Então, cara, a gente era assim, totalmente inocente. Então, quando eu comecei a tocar com o Raul, que eu senti aquela meio barra pesada, sabe, de ter, porra, federal no show, de ter militar, para ver o que ele estava falando. Enfim, cara, a primeira fila de todo lugar que a gente tocava era tomada de militar, de polícia, de federal, de BOP, e, porra, era foda, cara. Então, eu comecei a ficar com medo, cara, dessa situação. Na verdade é essa, eu era muito novo e eu comecei a ficar com medo dessa situação. Sendo que nessa época também, eu já estava gravando, antes disso, em 73 para 74, eu gravei umas músicas minhas na Poligram, na Fonogram na época, né? na Philips, produzida pelo Sérgio Carvalho, que foi quem me apresentou o Raul. A minha intenção na época era me lançar como artista. Eu queria ser um artista, né? Então gravei algumas músicas minhas, o Sérgio produziu, e nessa que o Sérgio mostrou pro Raul, o Raul pirou, falou, pô, esse cara toca igual americano, eu quero esse cara, e o Sérgio fez a ponte e me levou na casa do Raul e nós nos conhecemos. Mas em 76, como eu assinei contrato com a Philips como artista, a minha música foi para a novela, né? Na novela Cuca Legal de 1975, foi o tema da Françoise Forton, e eu assinei contrato parece que eram 12 obras ou 2 discos, né? Era uma coisa assim, o meu contrato. Aí eu lancei primeiro esse compacto simples, né, que era uma música de um lado, que era a música da novela, né, chamada Retalhos e Remendos, e a outra música, que era Meu Filho, que na verdade essa música, antes de ser Meu Filho era uma outra letra, e
Quando eu conheci o Raul, claro, eu conheci o Paulo também, comecei a ficar amigo do Paulo, e o Paulo gostou muito desse meu trabalho, das composições, e virou meu parceiro nessas duas músicas, né? Uma ele, na verdade, ficou o parceiro que era o Paulo Martinelli, que era um amigo meu, né? E o Paulo entrou, deu uma mexida na letra, e ficamos nós três nessa parceria, que foi a música Retalhos e Remendos. E depois o lado A, que era o meu filho, o Paulo refez a letra inteira, então ficou sendo meu parceiro, né, nessa faixa. Então eu estava também já com esse projeto, com essa intenção de me lançar como artista, né? Aí eu lancei o disco em 76, Porta das Maravilhas, mas nisso, quer dizer, o Raul ia gravando e eu estava gravando no estúdio com o Raul. Cara, isso aí foi uma coisa que aconteceu automaticamente, quer dizer, ele foi procurando outras pessoas que tinham disponibilidade para tocar com ele ao vivo, não que eu não tivesse, entendeu? Mas, na verdade, eu tinha um certo medo de tocar com o Raul ao vivo, a verdade era essa, entendeu? Por causa dessa coisa, desse problema da ditadura, enfim, de regime militar e tal, e juntando isso também com o meu projeto de me lançar como artista. Aí depois eu fiz o disco, né, como eu te falei, o Porta das Maravilhas, e acabou que a gravadora também não trabalhou esse disco. Aliás, esse disco hoje, viu, Henrique, é uma relíquia, né? Os colecionadores adoram, se você procura na internet aí no Mercado Livre, você vai achar. Tá? Outro dia mesmo um amigo meu comprou 2, cara, pagou acho que 100 e porrada em cada um. Bom, e cabe aqui outro adendo, né? O Paulo a que ele se refere, que não diz o sobrenome, é o Paulo Coelho. Então, além do Raul Seixas, o Paulo Coelho também teve parcerias com o Rick Ferreira. Essas parcerias, claro, não entraram em algum disco do Raul, foram só para discos solos do Rick Ferreira, mas fica aqui o registro, então. O Rick e o Paulo Coelho dividiram canções, né? Mas para fechar aqui a entrevista, eu joguei uma reflexão para o Rick, né? Eu peguei uma frase interessante que tem numa das músicas que eu mais gosto no disco A Pedra do Gênesis, que é Senhora Dona Persona, e eu peguei uma das frases dessa música e joguei para o Rick refletir todo esse trabalho, esses anos todos trabalhando com o Raul Seixas, né? Então eu quis saber do Rick o seguinte: Rick, os homens passam, as músicas ficam. Qual é a reflexão que você faz em cima, baseado nessa frase, sobre o seu trabalho, a sua parceria com o Raul Seixas? Eu tenho consciência disso, né, Henrique? Porque, pô, eu sei a minha importância da obra do Raul, né? Dentro da obra do Raul, dos arranjos, as guitarras que eu fiz. Você vê nitidamente as faixas em que não sou eu que estou solando, ou fazendo solo, enfim, porque muitos discos eu dividi com outros guitarristas, né? Também. O próprio Alba Piluba, por exemplo, eu chamei o Antenor para gravar esse disco. Ele foi um convidado meu. Eu já tinha tido a experiência de trabalhar com ele no Novo Eon, né, do Raul, e depois no Alucinação com o Belchior, gostava muito dele, e outras gravações também que a gente fez junto com a Simone, uma música chamada Pequenino Cão, que a Simone gravou, acho que nos anos 80 também, 81 por aí, e eu gravei essa faixa junto com o Antenor. Sempre um guitarrista que eu gosto muito, sempre gostei muito, e eu fiz esse convite para ele. Mas eu tenho assim plena consciência de que tem um diferencial, né? As faixas do Raul que eu tô, que são, claro, a maior parte, né, que 80% do que você ouve do Raul, as guitarras sou eu, mas as que não você vê a diferença, né? Não que seja melhor nem pior, mas é diferente, né? O meu jeito de tocar, a minha pegada, a minha linha melódica, né? Eu já sempre levo a coisa para o lado mais melodia. Você vê que o próprio solo de Quando Acabar o Maluco Sou Eu é um solo de rock and roll, mas é um solo melodioso. Ele veste, né, no contexto dentro da harmonia da música, né? Então assim, isso é uma coisa que realmente o que eu posso te dizer é que foi, sem dúvida, o artista mais importante da minha vida, né, onde tudo que eu sou hoje,
né, que eu represento aí para os fãs todos, essa veneração, né, que os fãs do Raul têm comigo, pelo que eu fiz na obra do Raul. Eu tenho consciência assim, de que da importância que eu tenho dentro da obra dele. E você vê, por exemplo, que apesar de eu ter trabalhado muito mais tempo com o Erasmo, por exemplo, com o Erasmo eu trabalhei de 75 a 2008. Foram 33 anos, né, tocando, fazendo show e gravando os discos do Erasmo. Mas não tem o mesmo apelo, né? É uma coisa engraçada isso, que um artista que eu trabalhei muito mais e as pessoas esquecem, cara, que eu trabalhei com o Erasmo, dos solos que eu fiz, das músicas que eu gravei, enfim, a marca que eu deixei, né, também na obra do Erasmo, mas nem de longe tem a mesma importância para os fãs e para as pessoas que ouvem. Realmente o fato de eu ter participado tão ativamente assim da obra do Raul realmente fez todo um diferencial na minha vida, né? Então isso eu sou muito agradecido, né, por eu ter tido o privilégio, né? Quer dizer, eu fui o cara escolhido, né, para fazer parte disso. E o mais legal, que eu fui escolhido pelo Raul, né? Porque muitos os músicos que gravavam nessa época, era a gravadora que chamava. E no meu caso foi diferente, não foi gravadora que me chamou, porque tinha um arregimentador lá na Philips, que ele que ligava para as pessoas. O produtor falava, o Clóvis, amanhã eu vou gravar, tem sessão de gravação com o Raul, chama o Mamão, o Paulo César e sei lá quem, para gravar. Aí ligava pro Mamão, o Mamão, cara, amanhã eu não posso, eu tô lá na RCA gravando com não sei quem. Aí chamava o Paulinho Braga também não podia, aí chamava o Pedrinho. Então, assim, no meu caso, não teve isso. Eu fui levado para gravar com o Raul pelo próprio Raul. Entendeu? E isso é uma coisa assim que é diferente do que aconteceu com os outros músicos, né? O Sérgio Carvalho mostrou a minha gravação da música da novela que eu te falei, Retalhos e Remendos, para o Raul, e o cara ficou maravilhado e falou, cara, eu quero conhecer esse cara, eu quero esse cara no meu disco. E o Guita já tinha começado, né, a gravar, já tinham algumas faixas do Guita gravado, e eu entrei assim na metade do disco e seguindo ali até o Panela do Diabo. Quer dizer, então foi uma coisa que foi pelo próprio Raul. E é isso, cara. Essa frase que você fala do senhora Dona Persona, né, que os homens passam e a música fica, eu, de certa forma, eu tô incluído nessa, né, porque eu escuto isso praticamente diariamente dos fãs do Raul, que eu tô eternizado, né, assim, junto com o Raul. A pessoa mais eternizada dentro da obra do Raul sou eu, né? Então, realmente, isso para mim é uma coisa muito gratificante. Não tem preço isso, né, cara? De tudo que eu já fiz com todos os artistas, não tem como comparação com o convívio, enfim, e a dedicação que eu tive na obra do Raul. Era diferente de tudo, cara. Enfim, é uma coisa que realmente me deixa muito, muito orgulhoso, assim, né, de fazer parte, né, dessa obra que é eterna, né? E eu tô lá eternizado junto.